Fernando Nakagawa e especialistas voltam no tempo, no lançamento do Plano Real, e tentam entender se é possível ter um novo Plano Real, só que dessa vez para desatar esse nó dos juros. Cordas. Tem as grossas como essa usadas no esporte, outras mais fininhas e flexíveis para amarrar as cargas. E com as cordas vieram os nós que permitiram muitos avanços, como a navegação, as cirurgias e até a tecelagem. Mas um nó cego, esse não vale nada. E a economia brasileira tem um desses, que são os juros. E como desatar esse nó? Os economistas dizem que é preciso ter conhecimento e muita paciência para resolver o problema das contas públicas, da inflação, da inadimplência, da insegurança jurídica. Na grande venda reativação da economia HM, você entra na moda e não se incomoda. Ternos em finíssimas confecções, cores e padrões variados, de R$ 189.900 por apenas R$ 89.900. Cobertor padrão Jacar, para solteiro, de 45 por R$ 29.900. Congelador Prostóximo 260 litros, de 980.000 por 839.000 à vista. Conjunto modulado 3 estrelas, 100.007 caixas de 500. O Brasil já conseguiu derrotar um grande problema econômico, a inflação elevada. Depois de décadas de alta descontrolada dos preços, o Plano Real, há 30 anos, resolveu esse problema e as novas gerações nem sabem o que é conviver com a remarcação de preços. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores. Não param de subir. Mas o Brasil segue com outro grande problema econômico: as contas públicas. Até meados da década passada, o Brasil conseguiu controlar razoavelmente os gastos. Por muitos anos seguidos, o governo só gastava o que entrava. E até sobrava dinheiro no caixa. É o que os economistas chamam de superávit primário. Mas na última década, o sinal mudou. Esse período de números negativos começou com o desarranjo econômico gerado no segundo mandato de Dilma Rousseff, que manteve despesas em alta e abriu mão de receita. Resultado disso, o saldo da conta passou para o vermelho. E com isso, o governo voltou a tomar empréstimos para fechar as contas. E em 2014, a dívida pública entrou em uma trajetória de alta que só foi interrompida no pós-pandemia. No governo Michel Temer, os números pararam de piorar, mas seguiram no vermelho. Houve esforço fiscal, mas insuficiente para levar as contas ao azul. Essa tendência de melhora gradual continua no início da gestão Jair Bolsonaro. Mas aí veio a pandemia. A Covid-19 ceifou a vida de mais de 700 mil brasileiros e brasileiras. A pandemia também derrubou as finanças públicas para o maior rombo da história. Os números, porém, se recuperaram rapidamente. Com gastos na ponta do lápis, as contas voltaram ao azul no ano seguinte, ainda em 2021, e a dívida pública, que só crescia, passou a cair. Mas o alívio foi temporário. Em 2023, os números voltaram a ficar negativos com a chegada do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E com as contas no vermelho, a dívida pública volta a crescer. E é isso que mais preocupa os economistas e o Banco Central hoje. O governo é talvez quem melhor expressa essa miopia que gasta hoje sem preocupação com as consequências de estar gastando o que tem no futuro, que talvez nem tenha. Sua dívida é muito grande, portanto, está sacando sobre o futuro. A gente tem uma dívida grande demais, não dá para brincar em serviço nesse sentido, até porque ela vem crescendo. E desde que esse governo entrou, ela cresceu muito. Você vai se aproximando, mesmo estando relativamente longe,
dessa situação de um questionamento com relação à dívida, o que acontece naturalmente? Mais risco, mais custo. Então, os agentes estão com mais receio. Os agentes começam a ficar com medo. Quando eles estão com medo, as expectativas se deterioram. Quando as expectativas se deterioram, o câmbio deprecia, coisas desse tipo, o que vai acontecer lá na frente? A inflação vai tender a ser mais alta. Qual é a consequência em termos do Banco Central, política monetária? Vai ter que apertar mais. Se é tão claro que é a má situação das contas públicas que influencia tudo, como resolver esse problema? Como ter um novo plano real para a situação fiscal? Eu acho que os economistas, os agentes de mercado, os jornalistas, os colunistas já apontaram esse caminho. Não precisa muito fazer diagnóstico, né? É um conjunto de reformas estruturais, né, que vão rever a forma como se reserva recursos para a educação e para a saúde, tem que fazer uma nova reforma da Previdência, inclusive discutindo se é necessária uma reforma da Previdência dos militares. Estratégico para o Brasil é a educação. A qualidade da educação é que é estratégica. A qualidade do ambiente de negócios que estimula os empresários a assumir riscos, investir, gerar prosperidade, isso é que é estratégico. As aspirações são os gastos e as possibilidades é o nosso próprio dinheiro, é o dinheiro que nós pagamos de impostos. Vamos decidir juntos, né? Se vamos gastar muito hoje ou vamos consumir o dinheiro que amanhã ficaria para os nossos descendentes ou vamos aumentar os impostos. Não tem outra alternativa. As reformas necessárias são profundas e só avançam se houver mobilização. O apoio do presidente da República é essencial. Desatar esse nó precisa ser uma bandeira do governo. Mas só isso não basta. É preciso ter suporte e aprovação do Congresso Nacional, além da compreensão do assunto pela Justiça. Nesse esforço, setores, empresas e até as famílias precisam estar na mesma página. Ter uma economia arrumada, com juros menores, vai gerar benefícios a todos. Mas antes, é preciso estar disposto a dar um passo atrás. Isso porque muitas dessas mudanças vão alterar condições e benefícios que só existem hoje porque o tamanho do Estado permite. E o Estado é grande também por causa disso. Essa foi a série especial feita pelo analista Fernando Nakagawa, O Nó dos Juros.